Para você que está chegando agora aqui no meu canal, esse é o curso gratuito sobre produção de silagem, a super silagem do plantio à colheita. Eu sou o agrônomo Fabrício Andrade, aqui é o sítio Capim Molhado, aqui atrás eu tenho uma lavoura de milho. E hoje nós vamos falar sobre a condução das lavouras, seja ela de milho, sorgo, capiaçu ou cana. Pessoal, o princípio e o conceito da condução segue basicamente os mesmos, variando de um para outro. Por exemplo, na questão do milho, você tem que ter cuidado com a cigarrinha. Então aqueles que forem plantar milho, tomem muito cuidado, se atentem com a cigarrinha. Porque a cigarrinha do milho hoje virou a praga principal do milho. Hoje nós temos milho transgênico para lagarta, mas nós não temos milho transgênico para cigarrinha. Então aquele que for fazer uso do milho, aquele que for decidir plantar lavoura de milho, tomem muito cuidado com a cigarrinha. Outra coisa, pessoal, na condução da lavoura de milho, não pode faltar água. O milho é uma cultura, pessoal, que exige pelo menos uma chuva de 1.200 milímetros ao longo do seu período produtivo. Então regiões que chove 800 milímetros por ano, 700 milímetros, nós não recomendamos plantar milho. Nós recomendamos plantar milho se for uma região igual a minha, que chove de 1.000 a 1.200 milímetros anuais. E essas chuvas têm que ser bem distribuídas, porque se cair 300 milímetros num dia só, não resolve nada, tem que ser distribuída. Uma região que eu tenho uma precipitação menor, em torno de 700, 800 milímetros, se a pessoa quiser fazer uso de uma silagem com grãos, eu recomendo a silagem de sorgo. E uma região onde você não tem tanta chuva, você tem 300, 400 milímetros, só o capiaçu ou quiçá a cana, mas o capiaçu vai melhor nessa região do que a cana. Então a condução das lavouras de grãos, tanto milho quanto sorgo, segue a premissa da água. Tem que ter água. E segue também a premissa da cigarrinha para as duas culturas. Você tem que tomar cuidado com a cigarrinha, porque a cigarrinha injeta os molecúdios, que são bactérias, que entopem os vasos condutores xilema e floema do milho, e o milho não vai conseguir circular a sua seiva, ele vai morrer. Outro mal da cigarrinha também é o vírus do raiado fino. A cigarrinha, portanto, injeta vírus e injeta bactéria no milho, e você não consegue conduzir a lavoura de forma nenhuma. Então vai plantar milho, já compra adiantado o veneno da cigarrinha para você aplicar esse defensivo, fazendo aplicações periódicas, recomendadas por um engenheiro agrônomo ou por um técnico. Então você tem que ter esse cuidado. Outro cuidado com o milho é com relação aos herbicidas. Os herbicidas têm que ser feitos na cultura do milho, enquanto o milho estiver de V3 a V6, porque senão a erva daninha vai roubar o nutriente do milho. Antes da aplicação do herbicida, nós temos que também ter a condução da lavoura com relação ao nitrogênio. Milho é uma cultura que necessita de muito nitrogênio. Então nós temos que fazer a aplicação de ureia em V3 ou até V6, porque é nessa fase que o milho vai definir o seu potencial produtivo. Então a aplicação de ureia, após 3 dias que aplicou a ureia, você entra aplicando o herbicida, ou vice-versa. Você aplica o herbicida primeiro, depois de 3 dias você vem aplicando a ureia. Nunca aplicar um perto do outro, porque você pode potencializar o herbicida na cultura do milho e você pode queimar um pouquinho as folhas do milho, porque a ureia ajuda a planta a absorver o herbicida também, e aí o herbicida vai acabar fazendo mal para o milho. E existe milho que já é transgênico para o glifosato. Você planta o milho transgênico para glifosato, você pode aplicar o glifosato vai matar tudo que tiver lá, menos a buva, e aí você vai controlar a cultura do milho só com glifosato. O milho que não for transgênico para glifosato, você tem que fazer uma aplicação de atrazina com o Samsung, que são 2 herbicidas. Um vai pegar folha estreita e outro vai pegar folha larga. No capiaçu, como é que se conduz a lavoura de capiaçu? A única preocupação com o capiaçu é o herbicida e a ureia com cloreto de potássio. Então você vai aplicar o herbicida no milho na entrelinha, porque não existe herbicida seletivo ainda para o capiaçu. Aplica na entrelinha, tenta controlar com
controle mecânico. Se não for possível o controle mecânico, você faz o controle químico em jato dirigido, não deixando encostar na cultura do capiaçu para que você não queime ela. Esse controle tem que ser feito o mais rápido possível, de preferência quando o capiaçu tiver com mais ou menos meio metro de altura. Aí depois, quando o capiaçu tiver com 1 metro de altura, você entra aplicando ureia com cloreto de potássio misturado. Ele vai fechar a linha e acabou o problema com erva daninha no capiaçu. Cigarrinha, por enquanto nós não estamos vendo problema no capiaçu. Eu estou querendo dizer para vocês que a cigarrinha não afeta o capiaçu. Tanto a cigarrinha marranava, que é a cigarrinha da cana, quanto a cigarrinha do milho. Capiaçu, pelo menos aqui, não sofreu nada com cigarrinha. Então ele tem essa grande vantagem. A premissa do capiaçu com relação ao herbicida e o uso de ureia com cloreto serve também para a cana, da mesma forma como o que eu falei para o milho serve para o sorgo. Então, a condução da lavoura, tanto de uma cultura quanto a outra, segue dessa forma, e eu recomendo que você compre sementes de milho de qualidade. Hoje nós temos milhos para silagem com ótimos potenciais produtivos. Vou recomendar aqui uma semente de milho chamada Feroz. Então o milho Feroz é um milho transgênico para lagarta e um milho que tem uma tolerância boa também para cigarrinha, além de ter também uma boa tolerância à seca e dá uma boa produtividade com relação à produção de biomassa de silagem. Então o milho Feroz eu recomendo e muito. Existem outros milhos bons? Existe o 1051, mas o 1051, até onde eu sei, ele não tem o 1051 transgênico. Se tiver, alguém deixa no comentário aqui se existe o 1051 transgênico. Bom, tem também outros, por exemplo, o 3061 também é muito bom, da Biomatrix. E existem vários materiais que são materiais de boa qualidade, que você pode fazer uma boa silagem com ele. E ele vai dar um bom rendimento de massa. Mas, basicamente, são esses 3 aí que eu estou recomendando para vocês. E vocês deem uma atenção maior para o Feroz, que o Feroz é um milho que tem se destacado no Brasil todo. Com relação ao capiaçu, tentem comprar mudas ou adquirir mudas de alguma doação que estejam realmente o capiaçu. Tomem cuidado para você não pegar gato por lebre, porque tem gente que te dá o canará falando que é capiaçu. E depois você pode ficar chateado com algum probleminha. Cana de açúcar, a mesma coisa. Tente adquirir canas de açúcar que tenham um grau Brix melhor e também canas que são melhoradas geneticamente, porque não é qualquer cana que você pode plantar. A semente de sorgo que eu vou recomendar para vocês é o Volumax. A semente é muito boa. Essa linhagem, essa cultivar de sorgo chamada Volumax é uma cultivar top de linha que eu conheço. Estou recomendando ela porque eu conheço. Tem outros tipos de sorgo? Tem. Tem o sorgo boliviano, por exemplo. Você recomenda ele? Não recomendo. Por quê? Porque esse sorgo ele dá pouco cacho, ele dá mais água nele, tem um volume de água muito grande, um baixo teor de matéria seca. Então, portanto, eu não recomendo o sorgo boliviano para você fazer silagem. Porque aí é melhor você usar o capiaçu. O capiaçu vai dar menos trabalho para você e você vai ter um retorno melhor com relação à seca. Se você quer usar sorgo, use um sorgo que dê cacho, que dê amido. E não use um sorgo que dê só volume. O sorgo boliviano é um sorgo que foi recomendado aí para fazer cobertura morta. E o pessoal acabou posicionando ele para silagem e essa silagem não fica uma silagem de boa qualidade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A condução da lavoura segue partindo desses princípios. E espero que você tenha gostado. Curte e compartilhe esse vídeo. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre ponto de colheita. Obrigado a vocês e até o próximo, se Deus quiser.